Olá, você está assistindo agora ao programa Momento Agro Pastoril. No programa de hoje você verá, no quadro Manaim Sustentável, confira como o Sítio Esperança produz energia limpa. Vamos falar sobre queimadas. Diversas partes do Brasil estão enfrentando esse problema devido à seca. Você verá o caso de Governador Valadares e Vale do Aço, em Minas Gerais. Confira também uma matéria sobre a seca da Bacia Amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo. Ainda sobre a seca, veja o caso de um produtor rural de Conselheiro Pena, em Minas Gerais, que está buscando alternativas para a alimentação do gado. Estas e outras notícias você acompanha aqui. Você sabia que a Igreja Cristã Maranata é a igreja que mais produz energia solar no Brasil? A maior usina fotovoltaica de seu parque energético está localizado no sítio Esperança, no município da Serra, estado do Espírito Santo. O Sítio Esperança da Igreja Cristã Maranata não se destaca apenas na agricultura orgânica. O local também cedia a maior usina fotovoltaica da Igreja Cristã Maranata e gera aproximadamente 135 mil kWh. Situado no município de Serra, Espírito Santo, a localização do sítio foi favorável para o parque energético. O engenheiro eletricista Marco Aurélio nos conta os principais aspectos que favorecem essa produção de energia solar no local. Então, para uma boa geração fotovoltaica, os módulos eles precisam estar inclinados em um ângulo específico para o norte geográfico. E aqui, nessa propriedade, temos área e uma condição para essa geração que era uma necessidade da instituição. É uma usina que entra em operação por volta de 6 horas da manhã e ela consegue manter uma produção até às 17, 17h30. E o período nosso de pico de geração é em torno de 5, 6 horas por dia. A usina Esperança atende aproximadamente 950 igrejas do estado com a energia que produz. O sistema elétrico da igreja foi desenvolvido para que a usina consiga transferir essa energia para a rede, que funciona como uma grande bateria. A rede armazena a energia e desconta os créditos gerados em outras unidades da instituição. A legislação hoje ela permite que as usinas elas apenas distribuem os créditos dentro da região da concessionária. Então aqui nessa região do Espírito Santo, a concessionária de energia é a EDP, e hoje nós temos, somente abastecidos por essa usina, mais de 900 igrejas que recebem um percentual de créditos, inclusive aqui o Sítio Esperança, que fica com uma boa quantidade desses créditos. A Rádio Manaim recebe créditos aqui dessa usina, o Presbitério e outras igrejas no estado do Espírito Santo. A Igreja Cristã Maranata tem ampliado seu investimento em energia solar. A primeira usina foi instalada em Minas Gerais há aproximadamente 5 anos. Com o passar do tempo, a igreja viu a possibilidade de aumentar esse investimento. Hoje, já são 8 usinas da Igreja Cristã Maranata no Espírito Santo. Hoje, a Igreja Cristã Maranata tem 55 usinas instaladas em todo o Brasil, até o momento. E hoje nós temos usinas operando em Pernambuco, temos usinas operando no Distrito Federal, temos usinas em operação na Bahia, no Rio de Janeiro, e outras em construção, como por exemplo em São Luís do Maranhão, uma usina que está em fase de projeto. E no estado do Rio de Janeiro nós temos 17 usinas. São usinas de tamanhos menores distribuídos nas duas concessionárias que atende lá, que é a Enel e a Light. Então nessas duas concessionárias nós, ao invés de uma usina lá seria um pouco maior que a de Carapina, um pouco menor que a usina do Sítio Esperança, ficaria no meio das duas. E para não fazer uma usina só, muito grande, foram divididas em várias usinas de pequeno porte, e todas com a mesma finalidade: gerar energia, joga essa energia para a rede, e as unidades consumidoras, que nós chamamos de beneficiárias, são as igrejas e os manaíns que recebem créditos. Uma das vantagens que a energia solar traz é a economia com a conta de energia. Além disso, é importante destacar o aspecto da preservação ambiental.
com uma energia limpa. Hoje nós temos muitas unidades que só pagam mesmo os custos mínimos, que a gente chama de taxas de disponibilidade. Além dessa grande vantagem, tem também em relação ao meio ambiente. Então nós temos uma considerável redução de CO2 e isso equivale a uma quantidade significativa de plantio de árvores, por exemplo. O nosso assunto agora é queimadas. O Brasil vive um momento muito triste em que as queimadas estão por toda parte. O nosso correspondente Marcelo Rosa está em Governador Valadares e vai nos contar agora sobre a situação no município e também no Vale do Aço, a aproximadamente 100 quilômetros de Governador Valadares. Já são mais de 1.200 focos de queimadas registradas no estado de Minas Gerais neste período de seca. O tenente Danilo Brunner, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, nos deu informações oficiais e importantes que vamos acompanhar nesta matéria. Bom, a situação de incêndios em vegetação hoje em Minas Gerais, ela tende a se agravar. Estamos no meio do período de estiagem, né, e temos verificado nos nossos dados estatísticos que nos últimos meses houve um aumento de quantidade de ocorrências desse tipo. Então, o maior desafio hoje da corporação é lidar com essa grande quantidade de focos agravadas por esse período de seca, né? Então, seca na vegetação, aumento de temperatura, baixa de umidade, isso tudo torna o combate, especialmente nessa época do ano, um grande desafio. Uma destas queimadas surgiu nos arredores do Manaim de Governador Valadares e ações tiveram que ser tomadas imediatamente. E foi exatamente neste ponto, quando as chamas atravessaram a estrada para dentro da área do Manaim e a Brigada do Manaim estava já preparada com uma estratégia para fazer o combate das chamas e preservar a área de vegetação e toda a estrutura do Manaim. Nós estamos aqui agora na companhia do subtenente Vanderlei, que é da Brigada e que atuou aqui na coordenação do trabalho de combate às chamas. Fale para nós um pouco do trabalho que foi feito aqui pelos irmãos da Brigada. Olá, irmão. A partir da hora que nós recebemos a informação que estava um grande incêndio, né, envolto do Manaim, todos os componentes das equipes foram acionados, né, para eles estarem de prontidão. Naquele dia, nós iniciamos os trabalhos de prevenção, onde, juntamente com os demais componentes, nós acessamos as áreas no caso, vizinhas, e foi onde iniciamos os trabalhos para conter, pelo menos amortecer, a pressão deste fogo chegando próximo à área que divide a área do Manaim. Foi feito um trabalho inicial, onde nós conseguimos segurar esse fogo bem antes da estrada, mas como nós tivemos que socorrer uma outra área próxima à entrada do Manaim, esse fogo conseguiu dar reignição, ele deu a volta e chegando próximo à estrada, ele conseguiu pular para a área do Manaim, mas a nossa equipe estava pronto para atuar, né? Foi dado o início de combate, trabalhamos até o período noturno ali, onde nós retornamos e posteriormente com a equipe, né, do pastor Miguel, que é o coordenador da equipe também, ele trouxe também consigo outros 6 brigadistas que têm técnica para poder atuar durante a noite. E foi um trabalho muito importante que nós realizamos, né? Porque se não fosse este trabalho ser realizado naquele horário noturno, acredito que esse incêndio que atingiu a área do Manaim teria ganhado proporções maiores e seria um impacto muito maior, né, quanto à questão aí de queimada dentro da nossa área. Os bombeiros militares que atuaram neste combate observaram o trabalho preventivo realizado pela Brigada do Manaim. Mas o tenente Danilo Brunner fala da importância da população estar atenta a cuidados neste período. Com relação às ações preventivas que a população pode adotar para minimizar esses riscos, a gente destaca a produção de aceiros, por exemplo,
produzir aceros, manuteni-los, não realizar queimadas aí em lixos, né, dentro de um lote ou de uma fazenda. Lembrando que o acero recomenda que ele seja feito com 1,5 vezes a altura média da vegetação, e essas pequenas medidas podem implicar aí em não alastrar o incêndio, em permitir aí que o desastre, né, não seja ainda mais agravado, né? Impede um mal maior. E em caso de verificar alguma possibilidade de incêndio criminoso, que acione, né, tanto o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar do Meio Ambiente, para que as medidas sejam tomadas. Importante também que a população não entre para combater o incêndio de vegetação sem o devido treinamento. Lembrando que há riscos tanto de queimaduras, né, e há riscos também de intoxicação pela própria fumaça ali, oriunda das chamas. Então, é ideal que identificou o incêndio em vegetação que ligue aí para o tridígito 93. O cabo Miguel, que é bombeiro militar e também responsável pela equipe da Brigada do Maranhão de Governador Valadares, fala sobre o treinamento que é aplicado à nossa equipe. A equipe do Maranhão de Governador Valadares é formada por irmãos voluntários. Esses irmãos, eles são treinados, né, teoricamente, na prática também, segundo a instrução técnica do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. E pelo fato de fazermos treinamento seguindo o protocolo, é mais fácil a coordenação na hora de um eventual incêndio. Então, primeiramente, essa equipe ela tem um treinamento físico, um treinamento psicológico, para seguir todas as demandas, né, o estudo que é feito no dia do possível incêndio florestal. Outro foco de queimada surgiu também no entorno do Manaim do Vale do Aço. E da mesma forma, a equipe do Manaim, junto com a Corporação do Bombeiro, atuaram neste combate com toda a estrutura da corporação e do Manaim, inclusive com a instalação de uma base de gerenciamento de crise dentro do Manaim. Lembrando, né, que o Corpo de Bombeiros ele atua diuturnamente no atendimento de ocorrências, dentre elas ocorrências de incêndio de vegetação. Temos disponível aqui tanto veículos, né, do tipo caminhonete, abafadores, bombas costais, drones, caminhões com água, mas é extremamente importante o apoio da população, especialmente nessas medidas preventivas, para que se evite aí prejuízos e danos até mesmo à vida. Realmente, a situação é muito preocupante. Dando continuidade ao assunto da seca, a Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo e vive um período crítico. Os rios Solimões e Negro apresentam uma baixa histórica. Confira a reportagem de Raimundo Artini. Meu Deus, cadê o rio que estava aqui? É isso mesmo, a característica que definia a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, o nosso imenso território líquido, mudou completamente nos últimos anos. O lugar onde circulava barcos e canoas se transformou em um grande deserto em dezembro do ano passado e se repete este ano. E o que nos chama a atenção, nos assusta, é que ainda estamos num período da seca na região e já é visível todo este deserto. Quem explica com mais detalhes a situação desse local é a geógrafa Adoreia Rebelo Albuquerque. Doutora Adoreia, quais são as principais causas e consequências da seca na bacia hidrográfica do Rio Amazonas? As principais causas e consequências da seca na bacia hidrográfica do Rio Amazonas incluem problemas de circulação, transporte e potabilidade da água, porque como o lençol freático fica muito baixo, as populações ficam com dificuldade de obter água. Agora imagina você morando na maior bacia hidrográfica do mundo e você não ter água para beber, água potável, água de boa qualidade. Esse tem sido um dos efeitos mais drásticos na vida da população ribeirinha, fora a mortandade dos peixes, não é? E problemas de abastecimento das cidades. Hoje você tem quase 700 mil pessoas em situação de calamidade pública por causa da seca na bacia amazônica. No mês de setembro era esperado 80 milímetros de chuva.
E, na verdade, só tivemos entre 37 e 40 milímetros. O resultado dessa drástica redução é o que vemos aqui. Hoje o rio está com 15,09 e a gente tem aí previsão de que ele seque mais e possa ultrapassar a de 2023, que eu acho que foi 13,59. E quais são os impactos da seca nos ecossistemas locais? Os impactos da seca nos ecossistemas locais envolvem principalmente a mortandade de peixes, a mortandade dos botos e de praticamente toda a fauna aquática da bacia amazônica. Isso é ruim, porque as populações locais que sobrevivem da pesca, elas ficam praticamente sem o seu alimento, não é? O outro problema que tem também é nos cultivos, né, principalmente no cultivo da mandioca, cultivos que são feitos hoje na várzea amazônica, não podem ser realizados. A transformação do rio Amazonas está deixando pessoas que vivem nos campos das florestas, como é o caso dos ribeirinhos, isoladas, já que não existe estrada e o único meio de acesso é por navegação. Dados divulgados pelo MAP Bioma Brasil informa que em um ano o bioma perdeu cerca de 3,3 milhões de hectares de superfície de água, o nosso território líquido, tudo por causa da falta de chuva e do superaquecimento. E os intervalos entre uma seca e outra estão se tornando muito reduzidos nos últimos anos. Olha, em 2023 a gente teve uma vazante que deu aí 13,50 e pouco, né? Só que agora em 2024 a gente está com outra vazante já perto disso, a gente está com 15. E aí a gente ainda tem aí cerca de 30 dias para o rio secar. Então, possivelmente, vai ser outro recorde de vazante. Então, esses intervalos entre uma vazante e outra, eles estão se tornando muito curtos. Essa é a grande verdade. A gente tem uma vazante de 14 metros em 1906, depois a gente vem com uma vazante de 13,66 em 1963, olha aí, mais de 50 anos depois, né? E agora nós temos intervalos muito curtos. Em menos de um ano, nós tivemos uma vazante consequente da outra. Essa situação tem afetado a fauna e a flora da Amazônia. As espécies mais vulneráveis são as que ficam nos alagados, como os açaizeiros e buritizeiros. A bióloga Iria Cabral de Rodrigues explica esse prejuízo. Geralmente as nossas espécies nativas, elas são de áreas de igapós. Então, com a seca, a gente não tem um bom desenvolvimento das espécies. A seca pode levar à alteração na diversidade das espécies vegetais? Com certeza, sim. As que são propícias a desenvolver de forma fisiológica, né, essa mudança, tá tudo certo, mas as que não, a gente acaba tendo uma extinção dessas espécies. Entendi. Então, há sim uma mudança, como acontece com os vegetais que são acostumados em lugares secos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui. Existem espécies que se beneficiam dessa seca? Se sim, por quê? Geralmente, as espécies que se beneficiam das secas são as que levam a doenças, como os fungos, as bactérias, né? Eles são, na realidade, os fungos não deixam de ser um tipo de vegetal, né? Um micro, então ele acaba, sim, de alguma maneira, se beneficiando, porque com a seca você vai criando poças, as coisas vão putrificando, né? Então, eles vão se alimentando disso, mas aí acabam sendo patógenos ao homem. Entendi. Agora vamos lá. Quais são os principais impactos, Iria, da seca na fauna da floresta amazônica? Então, com a seca, os nossos animais eles se dispersam, acabam saindo do habitat deles normal e em busca de alimentação, em busca de água, né? Então a gente tem uma dispersão das espécies que estava acostumado naquele nicho ecológico, então a gente tem um prejuízo, né? No caso da seca, são os peixes, né, os botos, os quelônios, que tem um período em que eles fazem a postura nas praias, e com a seca excessiva, ao nascerem, os quelônios se perdem, são predados de alguma maneira, então há uma diminuição da espécie.
Você falou do boto, o peixe-boi também? Também, com certeza. Nossa região, Ah, todas tá. essas espécies aquáticas que precisam disso com a seca sofrem. Diante desse cenário, é preciso mais do que nunca unir esforços para proteger a fauna e a flora. A bióloga destaca ainda a importância da educação ambiental. Nós mesmos sermos monitores dessa floresta, desses recursos naturais que nós temos, evitando que pessoas, conscientizando pessoas, educando as nossas crianças, para que a gente não tenha mais consequências desagradáveis como vem acontecendo. Indo agora para o interior de Conselheiro Pena, Minas Gerais, um produtor buscou alternativas alimentando o gado com o tronco da bananeira diante da seca. 160 dias sem chuva, pasto seco, mananciais de água da propriedade esgotando, cenário de muitas propriedades no Brasil. E no distrito Penha do Norte, em Conselheiro Pena, Minas Gerais, não é diferente. Visitamos a propriedade do produtor rural João Batista, que apresenta esta seca como a mais grave do período de mais de 50 anos que vive ali. Olha, aqui nessa propriedade eu estou há 54 anos. Eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos e ali passava um córrego. Hoje não tem uma gota de água. Mas seca igual a essa é a primeira que eu vejo. Hoje o lugar que era brejo está tudo rachado, o chão está rachado. Nós tínhamos uma lagoa ali e secou. Esse momento a qual estamos vivendo, a cada dia, os climas ficando pior, né, João Batista? Seca, muito severa, temperatura aumentando. Cleito, eu tenho um sinal da minha vida da Val de Jesus. Quando nós chegamos aqui, tinha um córrego, nós pescávamos aqui. Tinha um córrego. Hoje não tem uma gota de água. A água que nós temos hoje na propriedade é aqui, tem uma mina aqui, e ela joga a água lá naquela caixa que distribui aqui para a propriedade. A água acabou, não tem mais água. Diante de um pasto seco, altas temperaturas e escassez de água, o produtor optou por cortar parte da sua cultura de banana para alimentar o gado. O gado sentiu muito, as vacas emagreceram muito, e a gente está cuidando aí, eu levanto cedo e começo a cortar a bananeira. Pra você ter uma ideia, né, nós estamos perdendo já algumas criações, porque o alimento acabou. Os recursos estão usando aqui, ó, cortando bananeira e tratando das vacas, você não dá conta de tratar só com fubá. Para o produtor rural, essa técnica de alimentação do gado tem sido a alternativa viável nesta escassez. O engenheiro agrônomo Wilson Persiano explica com mais detalhes a viabilidade e também prejuízos dessa técnica, que também é comum de se encontrar em tantas outras propriedades que enfrentam um cenário como este. É um resultado bom, é uma alternativa para quem tem uma plantação de banana, que pode disponibilizar esse material. Elas são fibrosas, mas uma fibra de alta digestibilidade. Mas é pobre em energia, mais ou menos 50%, o NDT dele é baixo. Para comparar, o milho é mais de 90% de energia de NDT, a soja estava quase de 80%, que também é mais proteica, e também a folha, ela pode, em termos de proteína, ela está variando aí de 10% até 16%. Mas, de modo geral, a proteína é baixa, porque ela é fibrosa. A banana, embora seja uma boa alternativa, não é o suficiente. O que se faz necessário, então, é entrar com uma suplementação. Você tem, no caso de vaca de leite, você teria de usar um proteico acima de 21% de proteína, na base de 1 kg para 3 kg de leite. E você pode dar para o animal separadamente, você pode jogar também sobre a bananeira, que é um volumoso. E você também tem de mineralizar um sal mineral acima de 90 gramas de fósforo por quilo, que é muito importante, você dá à vontade para esse rebanho. Quanto ao gado de corte, você tem um sal mineral na faixa de 60 gramas de fósforo acima disso. Então você tem bons resultados usando esse material. As opções de subprodutos podem variar de acordo com a região. O agrônomo Marcelo Meirelles sugere algumas outras opções de baixo custo, além da bananeira. Outra alternativa de baixo custo é a própria cana-de-açúcar. Geralmente nessas propriedades existe cana-de-açúcar. Interessante pode ser até o bagaço de cana. Vai fortalecer muito o animal nesse período de seca. Agora, no quadro Coisas da Roça,
O nosso apresentador, João da Mata, não está aqui conosco no estúdio hoje, mas nos enviou um vídeo de sua propriedade, onde ele realizou uma recuperação de uma nascente. Em 2018, o técnico rural João da Mata e seu irmão Marlos Antônio recuperaram uma das nascentes existentes na propriedade de seu pai, no distrito de Rodeiro, que fica na região da Zona da Mata, no estado de Minas Gerais. A nascente existia há mais de 100 anos e estava soterrada. Então, eles limparam o local, cavaram manualmente, usando ferramentas básicas como enxadão, picareta, enxada e pá. Na parte mais frágil, fizeram uma barragem usando bloco, cimento, areia e brita, isso para forçar a água a subir. Colocaram pedras marroadas pequenas no fundo. Para a saída da água, foram instalados 3 canos, sendo um para a limpeza da fonte, o segundo para a captação da água e o terceiro para o escape, quando houver um fluxo de água excedente, e finalizaram tampando com uma laje. Também foi realizado um trabalho de recuperação da mata ciliar ao redor da nascente, com árvores nativas da região e uma cerca para que o gado não tenha acesso à fonte. Esse trabalho foi realizado há 6 anos e nos dias atuais, em tempo de estiagem severa, 5 meses sem chuva, foram verificar a situação da nascente recuperada e o resultado é visível. O pasto ao redor está seco, no entanto, a nascente continua minando água, fruto de um projeto simples de recuperação da nascente e preservação ambiental. Vale ressaltar que a propriedade preza pela sustentabilidade e, com este projeto de recuperação, garante a disponibilidade de água potável de qualidade para o abastecimento da casa e também para os animais e a plantação, mesmo em tempo de seca. Nos despedimos aqui e nos vemos na próxima semana. Até lá!